A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. O que é pentecostalismo e o que significa ser um crente pentecostal? Eu sou o pastor Willa e você está no meu canal, o canal Didaquê. Você é muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós estaremos comentando estes importantes conceitos para a nossa fé, para a exposição de uma doutrina bíblica saudável. Estaremos comentando a lição de número 8 do terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. Fique comigo até o final deste vídeo para que possamos juntos entender esses conceitos importantes. A lição de número 8, ela apresenta para nós o tema central como a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Estamos no terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD, que tem como tema central os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal é também uma das artimanhas, uma das sutilezas de Satanás para causar o enfraquecimento da igreja como um todo sobre a face da terra. Então, nós estaremos comentando esta importante lição com você para que todos possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. As leituras bíblicas diárias da lição de número 8 estão em Gênesis capítulo 1, na segunda-feira, e Gênesis capítulo 1, versículo 2, Êxodo 31, versículos 2 e 3, ação do Espírito no Antigo Testamento. Já na terça-feira, Joel capítulo 2, versículo 8, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Quarta-feira, Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, o cumprimento da promessa do Espírito Santo do Novo Testamento. Quinta-feira, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, os propósitos dos dons espirituais é promover a edificação da igreja. Sexta-feira, o falar em línguas como uma identidade pentecostal. Sábado, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, uma diversidade de operações e realizações pelo mesmo Espírito. A leitura bíblica em classe da lição de número 8 está disposta em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, onde o autor sagrado ele coloca da seguinte forma: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo de número 4 apresenta que o Espírito Santo era quem concedia a todos aqueles discípulos que falassem da forma que ele achava melhor, da forma que ele quisesse. Ainda como leitura bíblica em classe, nós temos primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro o dom de discernir espírito, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 11 enfatiza: repartindo particularmente a cada um como quer. No capítulo 2 de Atos, versículo 4, diz que o Espírito Santo
ele concedia que cada um falasse línguas como ele quis que eles falassem. Isto é importante e digno de nota. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 2, versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Veja que a verdade prática diz assim: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em outras línguas, como evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. É o que distingue a igreja pentecostal, que é o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em línguas. Distingue as igrejas pentecostais, o movimento pentecostal é distinto dos outros movimentos pelo batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas. Muito bem. Os objetivos da lição de número 8 é conceituar o Pentecostes bíblico, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja. Você viu que já na verdade prática apresenta esse distintivo. 3. Conscientizar a respeito da manutenção da nossa identidade pentecostal. Conscientizar a respeito da manutenção da identidade pentecostal. A lição de número 8 trata sobre o enfraquecimento da identidade pentecostal. Então, isso é de suma importância para a nossa exposição bíblica de hoje, para que todos estejamos cientes do que se trata a lição de número 6. Veja que a palavra-chave da lição de número 8, melhor dizendo, trata de enfraquecimento. E o tema da lição é o enfraquecimento da identidade pentecostal. O que significa enfraquecimento? De acordo com o dicionário bíblico Hoaisis, enfraquecimento é o ato ou efeito de enfraquecer, perder a intensidade ou a força, fraqueza, debilidade, falta de ânimo, desânimo, desalento, diminuição das propriedades ou da intensidade ou do poder de ação. Então, enfraquecimento é o ato ou efeito de enfraquecer. É a perda do ânimo, a falta do ânimo, é desalento, é a diminuição das propriedades ou da intensidade ou do poder de ação. A identidade pentecostal, ela não pode enfraquecer, porque enfraquecendo a identidade pentecostal, o movimento pentecostal tende, com o passar do tempo, a ir diminuindo a sua ação e a sua influência. Muito bem. Uma outra palavra que aparece aí no tema da nossa lição é justamente a palavra identidade. O que é identidade? Identidade trata de um conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. É um conjunto identidade, é um conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. O movimento pentecostal é um movimento individualizado, é um movimento que se distingue justamente pelas características bíblicas que nós estaremos apresentando na lição de número 8. Né? Nós não podemos deixar que a identidade pentecostal, que as características dos crentes pentecostais, das igrejas pentecostais, elas venham diminuir e perder a sua influência com o passar do tempo. Então veja que
No tópico 1 da lição, nós temos apresentado justamente o conceito do Pentecostes bíblico. Mas veja que dentro da lição de número 8, nós estaremos vendo que é necessário estudarmos a identidade pentecostal à luz das Sagradas Escrituras, porque devemos enfatizar, devemos enfocar que o movimento pentecostal ele tem perdido a sua força, a sua influência conforme o passar do tempo, esta influência que trouxe-nos até o presente momento. As Assembleias de Deus já passaram de 100 anos de história, e essa história assembleiana, ela passa por este avivamento, por este movimento do Espírito chamado de movimento pentecostal. Então, no contexto das nossas igrejas, o principal é, o principal enfoque do movimento pentecostal está justamente na manifestação dos dons espirituais, na atualidade desses dons espirituais para os nossos dias, para a igreja do século 21 também. Então nós vamos perceber que alguns ensinos heréticos, alguns ensinos desvirtuados da Bíblia, fizeram com que muitas vezes muitas pessoas passassem a não crer na atualidade dos dons espirituais. Mas veja que nós estaremos enfatizando aí no primeiro tópico o Pentecostes bíblico, e nós estamos apresentando para todos os irmãos que o Pentecostes bíblico ele foi prometido, este mover do Espírito, ou o Espírito Santo, ele foi prometido nas páginas seletivas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no Antigo Pacto ou Antiga Aliança, este mover do Espírito, o Espírito de Deus, ele atuava sobre pessoas escolhidas para obras específicas designadas por Deus. Pessoas tais como os reis, conforme 1 Samuel 16, 14, os sacerdotes, conforme Levítico 28, 41, os profetas, conforme primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16, atuava também sobre os juízes, né, conforme o livro de Juízes nos apresenta, especificamente capítulo 14, narra a história de Gideão e como o Espírito Santo se apoderava dele para a realização de algumas obras específicas, dentre outros. Mas não eram só reis, sacerdotes, profetas e juízes que eram agraciados com este agir do Espírito sobre a sua vida. Pessoas que foram designadas para uma missão específica, como por exemplo os artífices que elaboraram os instrumentos ou os utensílios do tabernáculo para o uso santo do Senhor. O Espírito do Senhor os capacitou com sabedoria para que eles pudessem realizar a construção daqueles do tabernáculo e dos seus utensílios posteriormente. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele foi prometido. Nós devemos observar que a ação do Espírito era restrita a algumas pessoas da antiga aliança, mas os profetas levantados por Deus, eles anunciavam que este agir do Espírito, ele seria uma bênção que alcançaria toda a carne, que seria derramado sobre toda a carne. Então, veja que tanto o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, 27, o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34, mas dentre os mais conhecidos, ou os mais proeminentes, temos o profeta Joel,
no capítulo 2, versículo 28, onde o Senhor diz que o seu espírito seria derramado sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos, até sobre os servos e as servas o Espírito seria derramado de acordo com a profecia do profeta Joel. No Novo Testamento, que esta promessa a respeito da vinda do Espírito tem o seu cumprimento no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, é a nossa leitura bíblica em classe, é identificado como o batismo no Espírito Santo. Então, este mover prometido no Antigo Testamento, esta capacitação dada pelo Espírito prometido no Antigo Testamento, tem o seu cumprimento em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, onde fizemos a leitura bíblica em classe, né? Então veja que o subtópico 2 do primeiro tópico, o Pentecostes bíblico, em Atos capítulo 2, nós temos aí o cumprimento pleno deste Pentecostes. Então, no Pentecostes bíblico, é observado que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, de raça, sem distinção de idade, de classe social, de área de atuação, como no Antigo Testamento eram sobre classes de pessoas restritas, sobre pessoas que eram levantadas por Deus para realizar uma obra específica. Já na Nova Aliança, o advento da vinda do Espírito Santo, ele não é apenas para um grupo seleto de pessoas, mas para todos aqueles que passassem a crer em Jesus, conforme as palavras de Jesus no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, ele diz que é a promessa feita pelo Pai. A promessa feita pelo Pai. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos, ele fala sobre o recebimento de poder para testemunhar sobre a pessoa de Cristo e sobre a sua obra. Então note que esta lição é de suma importância porque ela assume um caráter estritamente doutrinário, sem o qual a identidade pentecostal ela vai se enfraquecendo a cada dia e a cada geração que os crentes vão surgindo e agregando-se à fé. Mas veja que é de suma importância entendermos que o derramamento do Espírito teve o seu cumprimento lá no livro dos Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Então, o Pentecoste bíblico ele está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e o cumprimento desta promessa. Então, isto é de suma importância, porque a promessa do derramamento do Espírito foi cumprida na íntegra pelo Pai. Quero convidar a você, neste momento que estamos chegando ao fim do tópico 1, dos comentários do tópico 1, para que você possa curtir o nosso conteúdo, inscrever-se no nosso canal e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que possamos assim estar crescendo em relevância aqui no YouTube, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a sua vida. Você também pode adquirir aqui, ó, nossa canequinha do canal Didaquê, para que você possa tomar o seu café, a sua água e assim também nos ajudar. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que o Pentecostes bíblico, ele está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo. Esta palavra Pentecostes é uma palavra grega que significa 50. Pentecostes é uma das 3 principais festas judaicas que ocorria 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa. Então, as 3 principais
festas dos judeus eram a Páscoa, eram a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes. Na festa do Pentecostes, eles celebravam a Deus pela colheita, pela produção do campo. Então, os primeiros grãos da colheita eram apresentados ao Senhor em gratidão a Deus por aquela colheita abençoada que Deus estava proporcionando ao seu povo. E só depois dessa festa do Pentecoste começava a colheita a acontecer de fato. Então, note que eu perguntei no início o que significa Pentecostes e porque nós somos identificados como crentes pentecostais. Então, Pentecoste, acabei de explicar, é uma festa judaica que acontece 50 dias após a Páscoa, por isso a palavra Pentecostes, e nós somos identificados como crentes pentecostais ou como igreja pentecostal, porque o derramamento do Espírito Santo, a promessa do Pai, o cumprimento do derramamento do Espírito Santo, ocorreu no dia de Pentecostes. No dia da celebração da festa do Pentecostes, Deus derramou do seu Espírito sobre a igreja, sobre os crentes, aquele grupo de 120 irmãos que estavam no cenáculo aguardando a promessa do Pai. Então nós somos identificados como crentes pentecostais, porque assim como o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, também continua sendo derramado nos dias de hoje. As nossas igrejas, Assembleias de Deus, são chamadas de igrejas pentecostais porque cremos na atualidade do batismo do Espírito Santo, com evidências no falar em línguas estranhas e na atualidade dos dons espirituais, que começou a exercer de forma plena sobre a igreja a partir do dia de Pentecostes. Então guarde bem essa informação, porque nós vamos agora para o tópico de número 2, onde apresenta o distintivo pentecostal da nossa igreja. Então foi Agostinho de Hipona, aí por volta do ano 354 a 430, aí foi quando Agostinho viveu, mas aí por volta do século III, início do século IV, que é Agostinho que disseminou, que introduziu no seio da igreja este erro doutrinário, esse desvio doutrinário de que os dons espirituais haviam cessado na igreja e que estes dons, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, eles estavam restritos para os dias apostólicos, apenas para o primeiro século aí da era cristã. Então, no entendimento de Agostinho, os dons de fato existiram, mas ele havia estado restrito apenas aí ao contexto, ao período apostólico. Então, este ensino de Agostinho moldou todo o contexto da igreja medieval, a igreja católica medieval, e influenciou até mesmo os reformadores, como Martim Lutero, como os outros reformadores que vieram depois de Lutero, e esses reformadores, como Calvino, eles também passaram a não crer na atualidade dos dons do Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, como sendo uma bênção distintiva para a igreja. Mas note que esses reformadores, eles entraram pelo caminho do cessacionismo. Então, quando uma igreja, um crente é denominado de cessacionista, é porque ele não crê no batismo no Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. A nossa igreja, o distintivo que distingue as Assembleias de Deus é que nós somos crentes continuistas, ou seja, nós acreditamos que os dons espirituais, eles não estão restritos apenas à igreja apostólica do primeiro século.
Nós acreditamos, somos continuistas, acreditamos que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, eles continuam, eles estão em operação em toda a história da igreja. E o contexto do Novo Testamento, especialmente o livro dos Atos dos Apóstolos, apresentam isso como veracidade para todos nós. Então, o movimento pentecostal, ele surge, né, neste contexto de reavivamento, neste contexto de busca pelo batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais, porque dentre toda a história da igreja, nós vamos perceber que muitos avivamentos ou reavivamentos passaram a fazer parte do contexto histórico da igreja. Então, em primeiro lugar, é bom enfatizarmos o que é avivamento. Avivamento, de acordo com o dicionarista Roaises aí, é o ato de tornar mais vivo, reanimar, despertar, tornar mais forte e mais intenso, aumentar, tornar mais nítido, destacar, tornar mais ativo. E essa expressão é mais interessante, que esse tornar mais ativo diz respeito ao fogo e a brasas. Note que um dos símbolos distintivos do Espírito Santo é justamente o fogo, né? O fogo. Lá nos Atos capítulo 2, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então o fogo é um dos dons do Espírito Santo. Então, tornar mais ativo, tornar mais vivo, é o mesmo que atiçar o fogo, é o mesmo que fazer com que as labaredas de fogo apareçam em brasas que estão querendo se apagar. Então, este é o significado da palavra avivar. É o ato de reanimar, é o ato de despertar. Então, na história da igreja, nós vamos ver que muitos avivamentos, eles passaram a ser promovido pelo Espírito Santo, a fim de que a chama, que o fogo, que o ardor do Pentecoste não se apagasse. Então é bom nós pontuarmos também que isso é distintivo e é bastante doutrinário. É preciso deixar bem claro com o seu aluno em sala de aula que o batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com salvação. Enquanto está dito aí na revista, né, que o batismo no Espírito Santo, ele não é soteriológico, ou seja, que tem a ver com a salvação, mas a doação, a habitação do Espírito Santo tem o seu caráter soteriológico, ou seja, quem aceitou a Jesus, quem é crente em Jesus, quem renunciou ao pecado e ao mundo, ele passa a ser habitado pelo Espírito, ele passa a ser o templo do Espírito Santo. Então, isso você tem que pontuar de forma muito clara com seu aluno em sala de aula, porque o crente, ele é o templo do Espírito Santo, independente de ser batizado no Espírito Santo ou não. O batismo no Espírito Santo é também chamado de a segunda bênção, né? A bênção do revestimento de poder. Enquanto a habitação do Espírito, ele está relacionado com a salvação, com o ato de crer em Jesus, com a soteriologia, o batismo no Espírito Santo, ele está relacionado com o aspecto missiológico da igreja, ou seja, o batismo no Espírito Santo, de acordo com Atos 1, versículo 8, está relacionado com a autoridade, com o poder, com a capacidade para testemunhar de Jesus Cristo. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles seriam batizados, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Então, esta segunda bênção, ou a bênção do batismo no Espírito Santo, ela tem um caráter missiológico que leva o crente a testemunhar de Jesus. É o que é evidenciado por você, por todos os irmãos aí na sua sala de aula, que quando foram batizados no Espírito Santo, eles tiveram a ousadia, o desejo e a necessidade de testemunhar de Jesus com mais eficácia, com mais evidência, com mais ardor, porque o batismo no Espírito Santo, ele tem este caráter de cumprimento da grande comissão dada a Jesus para a igreja, de testemunhar de Jesus Cristo a toda criatura da terra, a todos os homens, a todas as pessoas na terra. Então, este é o batismo no Espírito Santo. Ele serve como uma capacitação, como uma ferramenta, né, para que o crente possa testemunhar com mais ênfase, com mais eficácia da pessoa de Jesus e da obra de Cristo efetuada na cruz. Então veja que é de suma importância esse parecer doutrinário que estamos apresentando para você comentar com seus alunos em sala de aula. Então nós temos que, já a partir do século II, alguns avivamentos passaram a acontecer com os montanistas lá no território da Frígia, hoje atualmente a Turquia, por volta do ano 170 depois de Cristo. Então, eles diziam-se possuídos pelo Espírito Santo e manifestavam dons espirituais, em especial dons de profecia. Então, isso já lá no século II. Lá por volta do século XIII, na França, com Pedro Valdo, onde o movimento que ele iniciou, denominado de valdenses, eles adotaram a Bíblia como única regra de fé e prática e aceitavam apenas o batismo e a ceia do Senhor. Então há registro de que alguns deles falavam em línguas estranhas, o surgimento da igreja valdense que existe até o dia de hoje. Então veja que esse reavivamento ele trouxe uma igreja bastante profíncua que existe até os dias de hoje. Então já lá para o século XIV também o Espírito Santo ele permitiu, ele capacitou os crentes para que as brasas, as labaredas permanecessem acesas. Então para o século XIV com John Wycliffe na Inglaterra, a partir do ano 1378, eles criticavam a autoridade papal, né? Criticavam a autoridade papal e adotavam a Bíblia como única regra de fé e de prática. Foram pregadores leigos que passaram a explicar as escrituras ao povo e as escrituras foram traduzidas para o inglês. O movimento difundiu-se por toda a Europa, em especial na Boêmia, e foi alcançado por John Hus. Então veja que este movimento iniciado com John Wycliffe, ele foi um movimento que se expandiu pela Europa, um movimento que trouxe avivamento para muitas pessoas no continente europeu. Já lá na Boêmia, disse aqui que este movimento de John Wycliffe alcançou John Hus, e nós temos que os boêmios, né, lá na Boêmia, que hoje é a República Tcheca, lá para o século XV, John Hus é alcançado por este movimento iniciado com John Wycliffe e surge a partir dali a igreja, o movimento chamado de Morávio, ou os Morávios, que foram crentes que testemunharam de Jesus com muita eficácia, com o poder do Espírito Santo. Diz a história que para cada 10 crentes de uma igreja morávia, um missionário era enviado ao campo de missões. 10 crentes de uma igreja morávia sustentavam um missionário no campo missionário. Então, eles condenaram o papado e a venda das indulgências, defenderam que a Bíblia é a única regra de fé e de prática,
foi o surgimento da Igreja Moraviana, reconhecida pelo seu ímpeto missionário na Europa. Inclusive, será um pregador morável que promoverá a conversão de John Wesley. Veja que importância desses movimentos de reavivamento, desses movimentos de ação do Espírito Santo para promover avivamento no seio da igreja. Então, já lá para o século XVII, temos Martinho Lutero iniciando, melhor dizendo, no século XVI, em 1517, iniciando aí a Reforma Protestante, que foi uma reação ao sistema papado, ao sistema papal e a venda das indulgências, onde Lutero apresentou que a justificação se dava somente pela fé, pela obra de Cristo e não pela compra de indulgências ou pela venda de indulgências pela igreja. Então, durante este período, diziam os padres e os papas daquela época que a cada moeda que caía na coletoria de oferta, uma alma era livre do inferno. Então, veja que distorção, que desvio doutrinário. Mas o que eu achei importante nesses avivamentos citados até agora, que todos eles valorizavam a Bíblia como única regra de fé e de prática. Valorizavam a Bíblia como única regra de fé e de prática. Então note que esses movimentos, eles passaram a existir, eles passaram a acontecer no seio da igreja, e isso apresenta para nós que o avivamento, que o batismo no Espírito Santo, o continuismo dos dons espirituais nunca deixou de existir na história da igreja. Deus sempre levantou alguém que representasse este mover, este poder do Espírito. Então note que o próprio John Hus, quando ele é queimado em fogueira pelo sistema papal, ele lança uma palavra profética, na qual ele diz: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que vocês não poderão matá-lo. Então ele estava referindo-se nessa profecia sem saber justamente a Martim Lutero, que 102 anos exatos após a morte de John Hus, ele prega as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde ele protesta contra o sistema papal e contra tudo aquilo que eles estavam fazendo em relação à distorção doutrinárias. E assim, o movimento denominado Reforma Protestante passa a existir em toda a Europa. Alcança João Calvino, alcança Thomas Cartwright na Inglaterra e no século XVI também. Robert Browne também na Inglaterra em 1580. John Fox ainda na Inglaterra em 1644 e já no século XVII, né? E a Alemanha também é impactada com a igreja moraviana aí para o século XVII também. Temos aí em 1791 a conversão de John Wesley, o surgimento dos metodistas wesleyanos. Então, evangelizado por missionários moráveis, Wesley passou a defender a necessidade de uma santificação pessoal para servir a Cristo, como também a necessidade de uma vida espiritual abundante em que a fé fosse posta em prática. Houve manifestações de línguas estranhas, inclusive pelo próprio Wesley. Aí na Inglaterra, este movimento wesleyano ele alcança um legado muito grande. Já aí nos Estados Unidos, ainda no século XVIII, temos aí o Grande Avivamento, denominado Grande Avivamento, com Jonathan Edwards e com George Whitefield, aí para o século XVIII nos Estados Unidos. Eles defenderam a simplicidade da fé cristã, uma vida de santificação e de pureza, como também a existência de um avivamento contínuo na igreja, de forma equilibrada e centrada na palavra de Deus,
que não se confunda com emocionalismo e nem com a resposta humana à graça de Deus. Então veja que é uma bênção distinta. Então, lá com Charles Finney, ainda nos Estados Unidos, já ao século XIX, em 1821, converteu-se imediatamente e foi batizado no Espírito Santo, cuja realidade fazia parte das suas pregações. Então, ele era um grande pregador que ganhou multidões para Cristo, que permaneciam cerca de 85% dos que se convertiam a partir das pregações de Finney, eles 85% permaneciam fiéis ao Senhor. Então veja o caráter distintivo deste avivamento que acontecia na história da igreja, que ocorreu na história da igreja, aí já no século XIX, com Charles Spurgeon, na Inglaterra, em 1851. Ele é considerado aí o príncipe dos pregadores, conforme sabemos, e ele foi um instrumento de Deus, e eram comuns a ocorrência de sinais e prodígios nas reuniões promovidas aí por Spurgeon. Aí, ainda no século XIX, em 1860, temos aí, a partir de Moody, né, o seu ministério evangelístico muito profícuo. Ele era um evangelista sem igual, pregou a respeito da segunda bênção, uma bênção necessária ao crente após a conversão. O seu ministério evangelístico foi o maior de todos os Estados Unidos no século XIX. Torrey continuou o seu trabalho sendo um homem de oração que a partir de 1901 passou a fazer cruzadas onde pedia um avivamento mundial. Então Moody, ele evangelizava, ele ganhava almas incansavelmente para o Senhor. E é interessante a história de Moody com a escola bíblica dominical, porque Moody passou a iniciar os seus trabalhos evangelísticos justamente na escola bíblica dominical. Ora, veja você que importante. O pastor Antônio Gilberto sempre dizia, de saudosa memória, pastor Antônio Gilberto já está na eternidade, e um incansável incentivador e produtor de conteúdos da escola dominical, escritor de vários livros, várias obras pela CPAD. Ele dizia que a igreja evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Então veja que Moody, ele fazia isso. Ele começou alugando em uma rua, uma avenida da cidade, bancos, onde ele convidava pessoas para ouvirem as suas palestras de escola bíblica dominical, de ensino bíblico, e aqueles bancos iam enchendo. E aí, na semana seguinte, ele alugava mais bancos, e aqueles bancos iam enchendo, até que ele se tornou um dos maiores, ou o maior evangelista do século XIX, um dos maiores ganhadores de almas aí na história da igreja. Então ele pregava sobre a segunda bênção, que ela era necessária ao crente e era uma bênção ocorrida após a conversão. Então veja que aí no século XIX, os grandes avivamentos também continuaram acontecendo na história da igreja. Então nós temos que neste período os pioneiros das Assembleias de Deus passaram em lugares nos Estados Unidos onde estavam acontecendo esses avivamentos. Pioneiros das Assembleias de Deus, pastor Daniel Berg e pastor missionários Gunnar Wingre, eles passaram vindos da Suécia pelos Estados Unidos e ali eles foram batizados no Espírito Santo. Eles eram crentes batistas, mas aí foram batizados no Espírito Santo, foram cheios do poder do Espírito Santo e passaram perseguição por terem sido batizados no Espírito Santo. Então tiveram influência aí de Charles Parham, de William Seymour, nesse período no século XIX, com o advento aí já para o início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, com o advento dos grandes avivamentos também nos Estados Unidos. Então, os pregadores metodistas aí no século XIX, final do século XIX, início do século XX, eles enfatizavam
a existência de uma segunda bênção posterior à salvação, que conferia maior santificação aos crentes. No início das igrejas da santidade, onde congregariam Charles Fox Parham e William Joseph Seymour. Então esses homens, eles foram instrumentos de Deus, homens que foram batizados ou cheios do Espírito Santo. O próprio Charles Parham foi professor de William Seymour e eles são aí um dos pioneiros do movimento pentecostal mundial. Então são homens, nomes proeminentes aí na história do movimento pentecostal. Mas o que eu quero enfatizar é que a atualidade dos dons sempre existiu em toda a história da igreja, embora muitos o tenham negado, embora muitos não queriam participar desses movimentos espirituais, eles não deixaram de existir. Deus nunca deixou de ser representado por pessoas que estavam à sua disposição. Então note que os dons espirituais, eles são atuais, eles estão atuantes na história da igreja. Então o movimento pentecostal surge posteriormente como uma resposta ao desvio doutrinário de que os dons espirituais haviam cessado. Então os próprios reformadores, como Lutero, como Calvino, dentre tantos outros, eles foram cessacionistas, não crendo na segunda bênção, assim chamada, o batismo no Espírito Santo e a evidência do falar em línguas e os dons espirituais como sendo algo constante para todo o crente que serve a Jesus Cristo. Então, a atualidade dos dons espirituais não pode ser negada. As Assembleias de Deus, ela emerge na história dessa gigantesca explosão de avivamento dos dons espirituais. Então lá para o ano 1910, com a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingre no Brasil, este movimento espiritual passa a influenciar a cristandade no solo brasileiro. Temos na história das Assembleias de Deus a irmã Celina de Albuquerque, que foi a primeira crente batizada no Espírito Santo aqui em terras brasileiras. Então, este movimento espiritual passou a difundir-se, a crescer, e aí mais de 111 anos depois, recém-completados, a Assembleia de Deus, 111 anos, nós temos uma gigantesca denominação, uma igreja forte, uma igreja influenciada pelo poder do Espírito Santo e o maior movimento de cristãos no mundo é o do movimento pentecostal. O batismo no Espírito Santo vem, com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para uma vida de serviço, para uma vida e serviço, a concessão dos dons e do seu uso para o trabalho do ministério é inegável e fundamental para o crescimento e o avanço da igreja na face da terra. Muito bem, o subtópico 2 aí do tópico 2 do movimento pentecostal, o genuíno movimento pentecostal, trata das línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é um batismo testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está dito isso em Atos 2, versículo 4. Então, o Espírito Santo é quem capacita o crente para falar em outras línguas conforme ele deseja que o crente fale, conforme ele concede ao crente que fale. Então essas línguas aí do grego xenolalia é a capacidade ou ato de falar em outras línguas desconhecida àquele que fala, sendo elas espirituais ou aqui da terra, sendo elas espirituais ou terrena, mas o que é importante neste falar em línguas conforme o Espírito lhe concede que fale
é o fato de aquele que está falando as línguas não ter conhecimento, não ter estudado e não ter conhecimento daquelas línguas que está falando. Então, isto também é doutrinário, isto é de suma importância. O Espírito Santo concedeu aos crentes, ali em Atos capítulo 2, que eles falassem outras línguas. E veja que causou maravilha. Uns acusaram, disseram, eles estão bêbados. Mas Pedro pôs-se em pé e começou a fazer uma defesa da fé. Então outros, ao ver aquilo, ficaram maravilhados. Disseram, não são galileus esses homens que estão falando? Eles disseram, são, ou seja, eles são aqui do território da região da Galileia. Lá na festa do Pentecoste havia pessoas em Jerusalém de todas as partes da terra. E estas pessoas, elas ao verem os crentes falando em outras línguas, eles ficaram impactados. Olha, eles são galileus. Eles nunca estudaram o idioma de que nós somos nascidos. E ali Atos capítulo 12 apresenta ali pelo menos 13 nações diferentes que tinham crentes em Jerusalém, eram judeus, nascidos em outras nações. E eles disseram, mas como eles sendo galileus, estão falando no idioma em que nós somos nascidos e nós ouvimos eles falarem das grandezas de Deus. Então Pedro começa a fazer a defesa apostólica da fé, falando que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel, a promessa do Pai. E dentro das palavras de Pedro, ele diz, essa promessa é para nós e para vós, para todos os que estão longe e para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então ela também não era restrita para os judeus, é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Leia os Atos, capítulo de número 2, que você vai perceber esta realidade. Então, o falar em línguas como evidência é de suma importância e é distintivo para a questão do batismo no Espírito Santo. Quem é batizado no Espírito Santo, a evidência de que foi batizado é que ele fala em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concede que fale. Tá claro? Este é o final do tópico de número 2. Então, o resumo de tudo isso que falei é que a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. Muito bem, se você chegou até aqui, curta o nosso conteúdo aqui no YouTube, compartilhe os nossos vídeos, faça os comentários se você está gostando das aulas e também se inscreva no nosso canal para que possamos crescer em relevância em nome de Jesus. No tópico de número 3, nós vamos abordar sobre mantendo a chama pentecostal acesa. Mantendo a chama pentecostal acesa. Então, a chama pentecostal ela é mantida acesa, em primeiro lugar, através da fidelidade às Escrituras. Eu li para os irmãos aqui alguns avivamentos que ocorreram na história da igreja e homens que foram instrumentos de Deus neste avivamento, mas o que era comum entre eles, o que convergia entre eles, é o apego às escrituras, o apego à palavra de Deus, o apego às doutrinas. Então, veja que sem dúvida o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons são marcas que mostram que o segmento do movimento pentecostal contemporâneo está dando sinais de que ele está enfraquecendo e se distanciando da palavra de Deus. Afrouxamento doutrinário, afrouxamento doutrinário. Então, esta é uma marca que apresenta que o movimento pentecostal está se distanciando da palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado com o intelectualismo exacerbado que há na igreja, no seio da igreja, no contexto contemporâneo, e nós não podemos nos esquecer que o afrouxamento doutrinário, que o apego à palavra de Deus vai fazer com que a igreja ela continue mantendo a chama acesa, mas ao contrário também é verdadeiro. Se afrouxar a doutrina, afrouxamento doutrinário fará com que o
movimento pentecostal dentro de alguns anos venham a não existir mais, como aconteceu em muitas igrejas na Europa, que passaram por grandes avivamentos, muitas igrejas dos Estados Unidos, que também foram incendiadas por grandes avivamentos, mas esse afrouxamento doutrinário, esse relativismo das Sagradas Escrituras, fizeram com que o movimento pentecostal perdesse a sua ênfase, a sua força e passasse a não existir com tanta tenacidade como existiu no passado. Então a fidelidade às escrituras, ela é fundamental, pois todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação ou do acréscimo de algo às escrituras. Como disse um renomado teólogo, as escrituras não precisam de penduricalhos, viu? Então, não podemos afrouxar a doutrina, mas devemos buscar também o exercício dos dons espirituais, como nos dias do profeta Samuel, que as visões não eram frequentes, eram raras. Assim também nos nossos dias, nos dias odiernos, nós temos que os dons espirituais, ele parece estar se extinguindo da igreja. São poucos os lugares onde ainda há-se batismo com o Espírito Santo, manifestações visíveis e reais dos dons espirituais, tais como profecia, variedade de línguas, curas, dentre tantos outros dons do Espírito que é concedido, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, né, dons de curar, todos esses dons do Espírito Santo, eles precisam estar em evidência na igreja. O exercício dos dons espirituais é fundamental para manter a chama do Pentecoste aceso. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Isso mesmo. Não podemos, com medo das falsas manifestações espirituais, usar isso como desculpa para não buscar um fervor, uma atuação efetiva do Espírito na igreja. Não podemos rejeitar as manifestações do Espírito que são verdadeiras com medo das falsas. Isso mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque existem hoje na igreja algumas distorções, né? Distorções do culto e da liturgia. Então nós vamos perceber que algumas distorções no culto é que tem o desvio, acontece o desvio na leitura da igreja na atualidade, na liturgia, melhor dizendo, da igreja da atualidade. Então a igreja, ela passa por alguns desvios litúrgicos na sua liturgia, no seu culto. Então o cuidado que deve se tomar com os rodopios e com as danças espirituais. Tem que se tomar cuidado com a entrevista espiritual difundida por algumas igrejas, de ficar entrevistando os demônios, os maus espíritos. Também detectar, decretar o que Deus deve fazer. Existem pessoas que influenciado aí pela teologia da prosperidade, pelos teólogos liberais, querem decretar o que Deus quer ou o que Deus deve fazer. Então temos também ter o cuidado com os cultos exóticos, como algumas liturgias que não condizem com as Sagradas Escrituras. Pega-se um tambor de lixo e coloca para ser o púlpito onde a Bíblia vai ser colocada em cima para anunciar a palavra de Deus. Cultos exóticos, dentre tantas outras coisas que não cabe e nem o tempo nos permite estar falando aqui. A questão da unção do riso e do cair no espírito. Então são distorções do culto doutrinário ou de um culto, de uma liturgia de culto saudável, viu? Então há de se tomar muito cuidado também
com a judaização do culto cristão. Isso é, introduzir elementos da cultura judaica no culto cristão que não tem razão de ser, como por exemplo, estrela de Davi, a menorá, né? O kippá, o shofar, talit. Então essas coisas fazem parte da cultura judaica, não tem nada a ver com a fé cristã. Então não podemos judaizar o culto cristão. Temos que tomar cuidado também com o desvio no culto da igreja na atualidade, porque o culto, de acordo com os nossos costumes litúrgicos, estão passando por algumas distorções, por exemplo, a perda do costume da oração coletiva, a diminuição do tempo de exposição da palavra, a perda da adoração cristocêntrica. Nós estamos experimentando a ênfase em mensagens de autoajuda e triunfalistas, né? Fazendo com que o antropocentrismo, onde o homem ocupa o centro do culto, o centro das atenções, passe a ser algo verificável. Na verdade, isso atrapalha o agir de Deus, porque o nosso culto, ele tem que ser cristocêntrico, onde Cristo é o centro da nossa adoração. Os aplausos que se substituem uma glorificação espontânea a Deus. Então, as danças teatrais nos cultos que retiram a centralidade da palavra. Tudo isso nós devemos ter muito cuidado, porque o culto a Deus, ele precisa ser um culto onde a sua liturgia ela se harmonize com a palavra de Deus. Como deve ser um culto harmônico com a palavra de Deus? Nós temos aí algumas referências, né? Os elementos de um culto genuinamente pentecostal. É aquele que a Bíblia é soberana, inspirada e inerrante palavra de Deus. É no qual mantém-se uma pureza doutrinária. Isso faz parte de um culto genuinamente pentecostal, onde acreditam na atualidade do batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais. Então, todos esses são elementos de um culto genuinamente pentecostal. A oração, os hinos, a leitura da palavra, a contribuição, a pregação do evangelho, a atualidade dos dons espirituais não podem faltar em um culto genuinamente pentecostal. Quero concluir citando o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, onde ele fala de um culto, ou os elementos de um culto genuinamente pentecostal. Note que na igreja de Corinto havia uma desordem no culto. Paulo escreve no capítulo 14, a partir do versículo 26, para pôr ordem neste culto pentecostal que acontecia na igreja de Corinto. Então, no capítulo 14, versículo 26, ele diz: que fazeis, irmãos, quando vos reunirdes, quando estão reunidos, cada um de vós tem salmo, isto é, adoração, cada um de vós tem salmo, cada um de vós tem doutrina, isto é, didaquê, esta é a ênfase que estamos dando aqui no canal didaquê, doutrina bíblica. Então, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Aí ele conclui o versículo dizendo: faça-se tudo para edificação. Então, um culto genuinamente pentecostal, ele tem a adoração, que são os salmos, ele tem a doutrina, que é o ensino da palavra, ele tem a revelação, que é a palavra apocalipse, que significa descobrir. Ele tem as línguas, que é a palavra grega xenolalia, que é o falar em outras línguas desconhecida aquele que fala. Tem a interpretação das línguas, que é uma das manifestações dos dons espirituais. Ele diz: faça-se tudo para a edificação. Não é porque o culto está desordeiro e bagunçado que
será proibido essas manifestações espirituais. Não, o culto tem que ter ordem. E uma ordem de um culto genuinamente pentecostal passa pela adoração, pela doutrina, pela revelação, pelo o exercício das línguas estranhas e pela interpretação. Dentre tantas outras coisas que um culto pentecostal deve ter, temos todas essas elencadas. Então, nós temos a conclusão da nossa lição, apresentando que a fidelidade às Escrituras e a busca pelo exercício dos dons espirituais fará com que o movimento pentecostal ele venha continuar crescendo aqui no século XXI, como ele foi bastante proeminente nos séculos passados da história da igreja. Assim a igreja ela será levada por Deus para um período de maior avivamento, de maior crescimento, de maior conversão de almas para a glória do nome do Senhor. Ore com seus alunos, ore com a sua classe, para que o Senhor Deus proporcione no meio da sua classe, da sua igreja, a manifestação dos dons espiritual, que você e a sua igreja sejam um crente genuinamente pentecostal. Espero que esta lição tenha contribuído para o seu crescimento espiritual e da sua classe, em nome do Senhor Jesus. Continue orando por nós e nós ficamos por aqui com a nossa lição, a lição de número 8, que é a identidade pentecostal passe a ter uma evidência maior em nossos dias e não um enfraquecimento. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.